Salve, salve rapaziada, qual é o maior time do Brasil? Eu separei 3 times aqui para fazer essa comparação. É um vídeo de torcedor para torcedor, rapaziada. A gente tá trocando uma ideia aqui. Eu não vou ficar colocando dados, eu não vou analisar desempenhos. Mano, eu não sei nada disso, eu não entendo nada de futebol. Eu só sou torcedor, amo futebol e gosto de falar sobre isso. Então, eu vim expor minha opinião aqui para vocês. Eu quero saber a opinião de vocês também. Deixa aí nos comentários qual é o maior time do Brasil na sua opinião. Como eu disse, eu separei 3 times. Deixei Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio. Deixei esses times de fora porque eu acho que esses times não estão no top 3, na minha opinião. Se você acha que o Palmeiras é o maior time do Brasil, comenta aí, deixa seus argumentos também. Porque o Palmeiras está tendo uma fase vitoriosa. O Palmeiras também é um clube gigante, assim como os outros que eu citei e outros times brasileiros também. Só que sempre que eu troco uma ideia com alguém sobre quais são os maiores times do Brasil, sempre o top 3 é São Paulo, Santos e Flamengo. Por isso que eu deixei esse top 3 aqui pra gente trocar essa ideia, mas se você tem uma opinião diferente, comenta aí. Eu tava trocando uma ideia com meu parceiro Radinho, que é flamenguista, inclusive, a gente tava conversando sobre isso, por isso que eu decidi fazer esse vídeo também, e pra testar esse tipo de conteúdo, rapaziada. Eu tenho vontade, às vezes, de vir aqui trocar uma ideia com vocês de torcedor para torcedor sobre futebol, sem nenhum compromisso. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o like, comenta aí para eu fazer mais vídeos falando sobre outros temas também. Só você comentar aí, rapaziada, deixar o like que eu vou saber que você gostou. E é isso, mano. Eu separei aqui alguns critérios, até anotei aqui para deixar tudo anotadinho. Eu vou falar de títulos, eu vou falar de jogadores revelados e de torcida, né, rapaziada? Porque eu acho que são os critérios ali que são mais importantes, na minha opinião. E também não coloquei todos os títulos, coloquei os títulos mais importantes. Tentei ao máximo não ser clubista, até porque eu sou São Paulino, vocês estão vendo. E o São Paulo, por exemplo, tem 12 títulos internacionais. Eu só coloquei 6 desses títulos aqui na lista porque, mano, eu quero falar dos que eu acho que é mais importante, né? Sul-Americana, Recopa, são títulos importantes, mas eu quero falar dos mais pica, né? Do que todo mundo torce, do que todo mundo fala. E esses títulos são Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. Rebaixamento, nenhum desses times tem rebaixamento, até por isso que o Flamengo não. Até por isso que o Palmeiras não está nesse vídeo, porque o Palmeiras tem 2 rebaixamentos, o Palmeiras não tem Mundial, aí não ia dar pra fazer. Mas enfim, brincadeiras à parte, rapaziada. Eu acho esses títulos os mais importantes: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. E são os títulos que eu coloquei aqui. Então, vamos fazer o comparativo desses 3 times, né? Santos, São Paulo e Flamengo nessa ordem. O Santos tem 8 campeonatos brasileiros, mas lembrando que 2 são campeonatos brasileiros e os outros 6 são Taça Robertão, Taça Brasil, mas que a CBF reconhece como Brasileirão. Eu não reconheço, mas se a CBF reconhece, eu não sou ninguém para não reconhecer. Então o Santos tem 8 Brasileirão, o São Paulo tem 6 e o Flamengo também tem 8. Sendo que um do Flamengo é contestável, né? Porque 87 é do Sport ou do Flamengo. Eu coloquei aqui como do Flamengo para vocês verem que eu não estou sendo clubista. E a gente vê que nesse critério o São Paulo perde. E outro critério que o São Paulo perde também é a Copa do Brasil. O Santos tem 1, o São Paulo tem 0 e o Flamengo tem 3. Então o São Paulo perdeu aqui. Não posso fazer nada, rapaziada, mas ainda não acabou, porque tem Libertadores. Santos tem 3 Libertadores, São Paulo tem 3 Libertadores e o Flamengo, vamos falar aqui direitinho no vídeo. E o Flamengo tem 2 Libertadores. Rapaziada, se eu fosse parar o vídeo por aqui, eu colocaria o Flamengo como maior até agora. Porque mesmo tendo menos Libertadores, o Flamengo tem 3 Copa do Brasil, tem 8 Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo até agora seria o maior. Porém, temos os mundiais, né? O Santos tem 2, o São Paulo tem 3 e o Flamengo tem 1. Não desmerecendo esse único mundial do Flamengo, porque foi muito importante, foi na época do Zico, foi um mundial muito bom. Mas eu acho que os mundiais do Santos e do São Paulo são mais importantes. O do Santos porque era na época do Pelé e os do São Paulo porque, mano, o São Paulo pegou o Milan, o Barcelona e o Liverpool. 3 times que na época eram muito bons. Inclusive o Liverpool tava não sei quantos jogos sem perder antes de enfrentar o São Paulo. O Barcelona era do Cruyff, né, mano? Pô, era vários times gigantes. A importância desses mundiais do São Paulo eu acho que é maior por ser mais recente também, né? O Santos ganhou em 62 e 63, o Flamengo em 81 e o São Paulo em 92, 93 e 2005. Então, rapaziada, foram mais recentes, o futebol já tinha evoluído mais. E eu acho que o São Paulo, em questão de Libertadores, é muito importante por conta do Tele Santana, que mudou o pensamento de muitos times brasileiros. Antes do São Paulo ganhar essas Libertadores, poucos times brasileiros tinham Libertadores, porque os times jogavam com reserva, os times não davam tanta importância para a Liberta. Mas depois do Tele Santana ter ganhado as 2 Libertadores, ter focado na Libertadores, os outros times começaram a olhar essa competição com outros olhos e a gente viu que depois do São Paulo, vários times brasileiros ganharam a Libertadores. Hoje os brasileiros dominam a Libertadores, então é uma parada que
Eu acho que o São Paulo tem muita importância nessa competição, muito pelo Tele Santana, né, rapaziada? E como eu tava falando de Mundial, que eu já vim pro assunto de Libertadores, mas como eu tava falando de Mundial, pô, os Mundiais do São Paulo, pra mim, talvez por ser torcedor de São Paulo, são os mais importantes. E os do Santos também, por ser na época do Pelé, né, rapaziada? Mas é isso, em questão de títulos, agora, com os Mundiais jogados na mesa, o São Paulo é o maior. Mas não acaba por aí, porque a gente vai falar de torcida agora, né, rapaziada? Torcida. Vamos primeiro falar do estádio, né? Que o estádio é onde a torcida apoia o time. O Santos tem a Vila Belmiro, que é um estádio muito pequeno, tem 20 mil torcedores, é um estádio que não é dos mais bonitos, dos melhores, mas é um estádio muito importante, é o estádio que o Pelé jogou, não só o Pelé, como vários outros jogadores, é um estádio que tem uma história maravilhosa, a gente não pode tirar a história que a Vila Belmiro tem, mas não é um estádio adequado para um time que se diz o maior do Brasil, tá ligado? Eu não tô dizendo que é nem que não é, mas muitos dizem que o Santos é o maior do Brasil, então precisa ter um estádio à altura, assim como o São Paulo tem. O São Paulo tem o maior estádio particular do Brasil, que é o Morumbi, que cabe 67 mil pessoas. É um estádio também um pouco ultrapassado em alguns recursos, mas é um estádio muito importante. Para mim é muito bonito, é um estádio muito grande, que, como eu disse, é o maior estádio particular do Brasil. Tem a sua história, tem toda a sua importância também, não tem como tirar esse mérito só porque o Morumbi é ultrapassado em alguma coisa ou outra. E temos o Flamengo que não tem estádio, então já vamos acabar por aqui. Não, brincadeira, o Flamengo não tem estádio, mas está aí pensando em construir um estádio maior que o Maracanã. Vamos ver se vai construir. Tomara que construa também, vai ser muito legal o Flamengo ter o seu próprio estádio. Mas o Maracanã sempre foi a casa do Flamengo, né? Quando a gente fala do Maracanã, a gente lembra do Flamengo. Então eu vou colocar aqui o Maracanã como a casa do Flamengo. O Maracanã cabe quase 80 mil pessoas, 78 mil pessoas e uns trocados. Então é foda, rapaziada. É um estádio muito importante que o Maracanã fez história dentro desse estádio. É um estádio muito grande, mas não é do Flamengo. Então por isso que eu coloco o São Paulo como o maior estádio. Mas aí, como eu disse, o estádio ele serve para abrigar a torcida. E em questão de torcida, o Santos é o nono, né? O nono maior do Brasil em questão de torcida. Tem uma torcida muito pequena para o tamanho do Santos. O São Paulo é o terceiro e o Flamengo é o primeiro isolado. O Flamengo tem a maior torcida aí, muitos dizem que é a maior torcida do mundo. Então, em questão de torcida, rapaziada, não tem como discutir. O Flamengo é o maior. Vapo, a torcida do Flamengo é muito foda realmente. E tem alguns modinhas, mas o torcedor mesmo do Flamengo é um torcedor que sofreu muito e hoje tá merecendo todas as conquistas. E é isso, rapaziada. Em questão de torcida, o Flamengo é o maior. E agora vamos pro critério de desempate, né, rapaziada? Não é bem um critério de desempate, mas é um critério ali que a gente vai conversar, que é sobre jogadores revelados. Eu separei três, os três maiores na minha opinião, mas tem vários outros, né? O Santos, por exemplo, não revelou só o Pelé e o Neymar, teve vários outros. Mas eu coloquei só três aqui. Do Santos eu coloquei Pelé, Neymar e Robinho. Pelé, simplesmente o maior jogador de todos os tempos, né, do futebol. O Neymar também é um jogador muito importante. A gente esperava mais dele, né? A gente espera mais dele porque a gente sabe que, por exemplo, para mim, ele é o maior, o melhor, na verdade, o melhor jogador da atualidade. Se ele quiser jogar, se ele quiser ser o melhor, ele consegue ser o melhor do mundo. Mas o Neymar, ele decepcionou um pouco na carreira, né? Mas vamos ver aí nessa Copa do Mundo se ele consegue dar a volta por cima. Mas o Neymar, com certeza, é um dos maiores jogadores, o segundo maior jogador revelado pelo Santos. E o Robinho, que por mais de todos os problemas que aconteceu aí na vida dele, né? Todas as merdas que ele fez, foi um ótimo jogador, foi uma ótima revelação pelo Santos. E aí a gente parte pro São Paulo, que revelou o Cafu, que, mano, é um dos jogadores mais vitoriosos do mundo. É o cara que, o único jogador que disputou 3 finais de Copa do Mundo seguidas. O Cafu é brabo, campeão de Copa do Mundo. O Cafu, mano, é simplesmente o Cafu, não tem como falar. Não chega a ser um Pelé, mas tá ali quase, né, em questão de grandeza, de títulos. O Cafu é muito importante. O Kaká, que é o último jogador brasileiro a ser o melhor do mundo, né? Ele é revelação do São Paulo, um jogador que, mano, foi muito importante também. E eu coloquei também o Rogério Ceni, rapaziada, tinha me esquecido. Porque o Rogério Ceni, ele começou a jogar no Sinop do Mato Grosso. Mas ele fez toda a base dele no São Paulo, ele foi revelado pelo São Paulo. E o Rogério Ceni é o maior goleiro aí, pelo menos artilheiro do mundo. Mas pra mim ele é um dos maiores goleiros do mundo. O cara fez história, o que o cara viveu no São Paulo ali. Os melhores momentos que o São Paulo teve, o Rogério Ceni estava embaixo do gol. Ele é um jogador espetacular. Como goleiro, é o maior ídolo da história do São Paulo. Como técnico a gente critica, mas como goleiro não tem o que criticar. Ele foi foda. E essa é a minha lista ali, o top 3
de jogadores revelados pelo São Paulo. Mas tem alguns dados aqui também, que eu posso até estar sendo um pouco clubista, mas, mano, o São Paulo foi o segundo time, atrás do Botafogo apenas, a ceder jogadores para a Copa do Mundo, que eu acho que isso é muito importante. O São Paulo cedeu 46 jogadores para a Copa do Mundo. Eu acho que isso é um dado muito importante de falar aqui. O Flamengo e o Santos também cederam vários jogadores, mas o São Paulo, entre eles, foi o que mais cedeu. E o São Paulo é o time que mais revelou jogadores para os clubes da elite do futebol europeu na história. Né? Então acho que isso conta muito a favor do São Paulo também. Você vê hoje na Europa, vários times têm jogadores que foram revelados pelo São Paulo. E os jogadores revelados pelo Flamengo são, na minha opinião, os maiores. Zico, né? Que é um dos maiores jogadores de futebol da história também, e o maior do Flamengo. Tem o Adriano de Dico, que, mano, o Adriano é brabo demais. A gente também esperava mais dele, mas, pô, o cara, o que ele construiu na história do futebol, a importância que ele tem na história do futebol também é muito grande pra gente, pra nós brasileiros. E coloquei também o Júnior, que é o que tá hoje como comentarista da Globo, que é o jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo, o jogador que ganhou muitos títulos pelo Flamengo, um jogador muito importante também. E vale ressaltar que hoje, atualmente, o Flamengo é o time que mais revelou jogadores pra Europa, hoje, no momento. Né? Hoje a gente vê Paquetá, Renier, tem o Vini Júnior, vários jogadores que saíram do Flamengo que estão brilhando na Europa hoje, que também é um dado muito importante. Mas eu acho que a melhor base do Brasil pra mim é a do São Paulo, porque, mano, o São Paulo revelou muitos jogadores. Se você pegar a quantidade, que aí entra num critério que eu vou acabar sendo hipócrita, porque eu acho que qualidade fala mais que quantidade. Mas se você for ver a quantidade de jogadores de qualidade que o São Paulo revelou, acaba superando as revelações do Santos, que também são muitas, né? O Santos, inclusive, revelou o Gabigol, que hoje é um dos maiores ídolos do Flamengo. Então o Santos também revelou muitos jogadores, mas o São Paulo revelou mais. Só que o peso do Neymar, do Robinho, do Pelé é desproporcional. E o Flamengo também revelou muitos jogadores, mas menos do que esses dois times. Então acho que o São Paulo nesse critério vence. E pra mim o São Paulo é o maior do Brasil, rapaziada. Pra mim o São Paulo é o maior do Brasil. Até vou entrar num outro tema aqui que eu tava conversando com o Radinho, né? Sobre relevância, o clube mais falado, o time mais falado. O time mais falado no mundo hoje, o time brasileiro mais falado no mundo hoje é o Flamengo. Se você vai lá fora perguntar pra molecada de 20, de 15 anos qual é o maior time do Brasil, eles vão falar que é o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo é o time que tá ganhando tudo, o Flamengo é o time que tem a maior torcida. Mano, o Flamengo sempre foi a maior torcida, sempre foi o time muito odiado e muito amado por todos. Então o Flamengo sempre vai estar sendo falado, isso é indiscutível. Mas você estar sendo falado não quer dizer que você é o maior. O São Paulo, mano, em qualquer país que você for, tem muitas pessoas que conhecem o São Paulo também, pela história que o São Paulo fez. O Santos, pelo Pelé. Então não é só o Flamengo. Hoje o Flamengo pode estar sendo mais falado porque o Flamengo está muito acima do Santos e do São Paulo em questão de futebol. Mas e se você fosse perguntar isso há 10 anos atrás? E se você for perguntar isso para as pessoas mais velhas? Porque você perguntar isso para as pessoas da geração de hoje, se você perguntar lá para os moleques de 15 anos qual time brasileiro eles conhecem, óbvio que eles vão falar do Flamengo. Mas se você perguntar para um cara de 30, de 40 anos, ele vai lembrar do São Paulo. Ele vai lembrar do Santos porque o pai dele falou do Santos. Então, rapaziada, esse assunto de o time mais relevante não determina qual é o maior. Até porque aqui no Brasil, se a gente for usar esse mesmo exemplo, aqui no Brasil, a gente fala às vezes mais do PSG do que do Real Madrid. O Real Madrid é 14 vezes campeão da Champions League. O PSG nunca ganhou uma Champions League. O Real Madrid é sem dúvidas o maior time do mundo. Mas só porque a gente aqui no Brasil fala mais do PSG para criticar, né? Nem para elogiar, a gente fala para criticar mais do PSG do que do Real, quer dizer que o PSG é maior do que o Real Madrid? Não, a gente fala do PSG porque os caras têm Neymar, Messi, Mbappé e os caras não conseguem ganhar uma Champions League. E os caras jogam mal às vezes. É por isso que a gente fala do PSG. Não porque ele é maior e melhor do que o Real. Então você falar de algo, eu vou dar até um exemplo aqui polêmico, mas que também eu não interfiro nada na vida de ninguém. Se você gosta do Bolsonaro, se você gosta do Lula, aí é com você. Eu não gosto de nenhum dos dois. Pra ser sincero, eu não gosto do Lula nem do Bolsonaro. Mas eu respeito quem gosta, não é da minha conta. Mas o Bolsonaro, ele é amado por muitos e é odiado por muitos também. O Bolsonaro talvez seja a figura mais falada do Brasil hoje em dia. E é por isso que o Bolsonaro é o maior presidente do Brasil, da história do Brasil? Só porque ele é o mais falado? Então entra essa questão aí. E um outro tema aqui também, né, que eu queria falar com vocês. O São Paulo é o time mais novo entre todos os grandes do Brasil. O São Paulo não tem nem 100 anos ainda e já tem toda essa história. Por isso que eu acho o São Paulo o maior time
do Brasil, sem falar em outros assuntos, que o São Paulo foi pioneiro, foi revolucionário, tem muitas coisas, mas como eu disse, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês de torcedor para torcedor, o vídeo já está com 15 minutos, eu acho que já é o suficiente para mostrar para vocês a minha opinião. Então eu quero que vocês deixem a sua opinião aí, quem vocês acham que é o maior time do Brasil, comenta aí se você acha que é o Palmeiras, Corinthians, times que eu não coloquei aqui, comenta aí também, rapaziada, deixa seus argumentos, ou se você discorda de mim, comenta aí o porquê você discorda de mim, vamos trocar ideia, porque o futebol é isso, você expor sua opinião, ouvir a opinião do outro, trocar uma ideia, se zoar, mas sempre com respeito. Eu sempre respeitei todos os times, eu zoo, eu brinco, mas eu respeito todos os times, rapaziada, e respeito todos vocês, torcedores de outros times também, porque, mano, o futebol é alegria, o futebol é isso, mano, é amor, tá ligado? É paixão, a gente não pode deixar o ódio tomar conta. O ódio é só quando o nosso time perde, mas depois a gente vai lá e dorme pensando no nosso time, porque a gente ama nosso time. Então, futebol é paixão, futebol é amor. Deixa o like aí pra mostrar esse amor pelo vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Meu Instagram tá na descrição, segue lá, tamo junto, é nóis, valeu!